No bate-papo de agora, Elber Figueiredo. Uma satisfação, primeiramente. Obrigado. Vamos falar sobre um tema que está à flor da pele, podemos dizer. Cidades Gêmeas, cidade de Cáceres. Isso mesmo, né? Isso mesmo, Crispim. Primeiramente, agradecer a oportunidade e o convite de vocês para a gente estar batendo esse papo aqui hoje. Elber, quero começar fazendo uma pergunta para você. O que significa cidades gêmeas? Para a população que está em casa, o pessoal que está nos assistindo saber. Cidades Gêmeas é o termo formal, né, em abril agora o governo federal assinou essa portaria, permitindo a cidade de Cáceres e de São Matias a ser criados zonas francas de comércio entre esses dois países. Como aqui nós estamos na divisa, né, com a Bolívia, então não são estados dentro da nossa unidade federativa. Então são dois países para poder ter essa opção de fazer comércio entre esses dois países e criar essa zona franca entre esses dois países, Brasil e Bolívia, precisa dessa portaria que foi assinada, que se chama Cidade Gêmeas do Governo Federal. E as cidades gêmeas, quais são os benefícios, tipo assim, para ter essa portaria? Até, no entanto, não tinha portaria, qual que era? Aqui é a Bolívia, né? São Matias, aqui é o Brasil, Cáceres. Até antes de existir, de existir o termo, já existe, né, o comércio entre uma cidade e outra, mas qual que vem o benefício com as cidades gêmeas? Veja bem, por exemplo, hoje aqui em São Matias tem um posto da Receita Federal. Né? Hoje, até antes dessa portaria de cidade gêmea ser criada, você tem aquela cota que você pode trazer de outros países, certo? Tanto, por exemplo, você não só da Bolívia, mas quando você vai para outros países, você tem a cota quando você entra no Brasil. $1.000, $2.000. $500 hoje, né? Hoje está $500. No Brasil tá. Então, assim, com cidades gêmeas, você permite criar comércios, como os free shops, por exemplo. Tem as limitações por CPF, mas você pode comprar dentro do seu próprio país. Então, você não precisa ir lá na Bolívia, né, ou em outro país, você comprar para poder trazer para cá. Então, você pode, por exemplo, um exemplo também de free shops, você tem free shops em aeroportos internacionais, você pode comprar produtos importados lá sem sair do próprio país, sendo que você tem isenção e benefícios fiscais que isso se torna os produtos mais em conta, mais barato para você comprar. E a cidade gêmea justamente com esse propósito, né? Veja, quando a gente também fala de cidades gêmeas, Crispim, isso é um ponto que é bastante falado, né? Essa oportunidade de ser criados free shops, zonas francas de comércio entre os dois países. Tanto que beneficia o país da Bolívia, que também eles podem criar lá, eles podem vender produtos deles aqui, que são importados, né? Pode trazer produtos aqui em free shops e vender produtos bolivianos aqui, sem problema nenhum com essa isenção de impostos. Nós temos que entender o seguinte, que um desses exemplos que pode se permitir ser criado free shops aqui, veja que trabalha-se uma cadeia muito grande por trás de um termo como esse, de cidades gêmeas. Por exemplo, veja se Cáceres começar a estruturar e começar a ter os free shoppings. Veja que muitas vezes pessoas de Cuiabá, outros municípios saem de Cuiabá para ir lá em Ponta Porã. É o que eu ia falar. Hoje no Brasil existe a Zona Franca de Manaus, que aqui no norte. Aí existe Ponta Porã, Foz do Iguaçu, tem Uruguaiana. Você também Pedro Juan ali em Ponta Porã. Pedro Juan Cavalheiro também, que fica de perto também de Ponta Porã, né? Mas o mais conhecido é Ponta Porã, tem um Shop China. E você também tem ali Então, para as pessoas entenderem, hoje aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Cáceres, as pessoas saem daqui para ir nessas zonas francas para comprar os importados, para comprar mercadorias com mais custo-benefício. E isso, hoje, com esse título de Zona Franca, de Cidades Gêmeas, as pessoas passariam a comprar aqui, deixaria de viajar, teria esses benefícios aqui. Isso. Essa portaria da Cidade Gêmea, ela permitiria isso. Criar esses free shoppings aqui, né? Vamos lá, nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. Então veja, voltando nessa oportunidade de se criar free shopping, mas como você está até falando, isso ainda precisa ter outros encaminhamentos, né? Envolve não só a iniciativa privada, mas principalmente os três esferas dos governos, o município, o Estado e a União. Isso vai ter vários desdobramentos e precisam de um trabalho pontualmente de cada esferas como essa. Veja, como você deu o exemplo, muitas vezes as pessoas
pessoas saem de Cuiabá para ir em Ponta Porã, ou saem em outros lugares mais próximos, para comprar produtos importados. Veja que você vai andar em quase 1.000 quilômetros de Cuiabá para você ir em Ponta Porã. Vai ter um custo maior. Custo maior e tudo mais. Sendo que se você, criando essa zona de free shop que permite a cidade gêmeas, as pessoas vão andar aqui de Cuiabá até aqui 210, 215 quilômetros para poder fazer as suas compras. Veja que por trás disso essas pessoas muitas vezes precisam de um hotel, precisa se alimentar, então... E sendo aqui, você vai e volta praticamente no mesmo dia. Mesmo dia. Agora eu vou te fazer uma pergunta, igual eu estava mencionando. Nem tudo que reluz é ouro, né, Elber? Para quem está nos assistindo, fala, cara, sensacional, a população vai ser beneficiada, Mato Grosso vai ser beneficiado. Pá, mas vamos lá. Não é bem assim que está nos bastidores, né? O governo, ele lançou, né, o edital lá, ele lançou a nota declarando cidades gêmeas, mas... Isso, o governo federal assinou em abril essa portaria, Crispim. A portaria. E como eu até mencionei para você, isso precisa do envolvimento das 3 esferas do governo. Que é o município, o estado e o governo federal. Por exemplo, a gente sabe que aqui em São Mateus tem um posto da Receita Federal, mas se realmente foi criado um free shopping, né, aqui próximo, na mediação de Caça, aqui próximo da cidade, vai precisar de vai precisar de uma estrutura da Receita Federal, vai precisar também de uma estrutura da Secretaria de Fazenda para poder verificar essa questão das mercadorias, como é que é feita a emissão da nota, a isenção, vai precisar também de um posto da Polícia Federal. Então veja que envolve várias estruturas para isso. Então isso precisa ter vários desdobramentos, porque cada esfera dessa vai ser responsável por uma determinada situação. Por exemplo, o que o município vai depender do município? O município tem lá também a sua parte que ele precisa, né, contribuir. Então veja que essa sinergia entre as 3 esferas primeiramente a gente precisa sentar, né, organizar isso e de repente desdobrar isso em um plano de ações. Claro que se isso todo mundo estiver convencido, quanto antes isso vai acontecer mais rápido. Podemos dizer que as 3, né, o município, o estado, a União, tem que andar os 3 de mão dadas e falando a mesma língua. Exatamente. Né? Até porque assim, cada um vai ter que entrar com a tua parte, a contribuição. Então, né? hoje o cenário, Elber, para quem está nos assistindo, como que está isso? Então, Crispim, nós estamos vendo isso, como está ainda um pouco recente, essa portaria que foi assinada, nós estamos na fase inicial. Nós estamos vendo muitos interesse, principalmente o município, está conosco no Sebrae. O Sebrae qual é o papel do Sebrae nisso tudo, né? O Sebrae precisa ser o grande indutor que esse processo aconteça o quanto antes, né? Claro que envolve outras esferas de governo, né? Então o papel do Sebrae é justamente sentarmos todo mundo, sentarmos nisso e tentarmos verificar qual é a parte que muitas vezes a gente pode acelerar esse processo. Né? E o Estado, como que está, Elber? O Estado, o próprio Prefeitura, através do Procurador Bruno, tem oficiado bastante a Secretaria de Fazenda, que depende do município. O município está em busca para poder acelerar esse processo também, para poder isentar esses ICMS, esses produtos do próprio Estado para poder ser comercializado dentro dessas zonas francas. Então, assim, o que está dependendo... E a União? A União, né, ela vai entrar nessa parte principalmente com a Receita Federal, principalmente... Então, podemos dizer que está caminhando. Está caminhando. Está caminhando, só que, como tudo no Brasil, poderia ser mais rápido, mas tem que esperar um pouquinho o time de cada um. Exatamente. Então, assim, o papel do Sebrae justamente entra nesse ambiente, para cobrar, para poder exigir, para tentar agilizar as situações. Isso, envolver também as iniciativas privadas, os empresários, principalmente a associação comercial local, investidores que muitas vezes têm interesse de fazer aporte de recursos, fazer investimento. Como eu falei para você, isso trabalha várias cadeias por trás. Hotelaria, alimentação, turismo. Com certeza. Então, também esses setores precisam ser ouvidos. Eles precisam entender melhor, né, quais são as oportunidades que vão ser criadas a partir dessa portaria que vai ser criada. Então, a gente hoje avalia como uma fase inicial de caminhar tudo isso para que isso aconteça. Como a gente falou,
o Sebrae está tentando ser protagonista, induzindo todos esses atores envolvidos para poder dar sua contribuição, do que depender da realização da parte dele, da função dele, que ele de repente ele cumpra, entenda melhor a agilidade nisso, para a gente poder que isso vire realidade, para acontecer o mais breve possível. Porque a gente enxerga como grande oportunidade para o município e a região, uma oportunidade de desenvolvimento. Que isso vai trazer investimentos, né? Isso todos passam a ganhar, não só igual nós estávamos mencionando, não só a cidade de Cáceres, mas sim como o estado do Mato Grosso. Entendeu? A logística, o comércio, tudo passa a ganhar com isso. Não posso deixar de fazer essa pergunta, porque eu acredito que é dúvidas e muitas pessoas em casa devem estar se perguntando. Elber, qual que é o prazo? Será que tem um prazo? Será que até final do ano vai ser diferente ou só ano que vem? Não tem como mencionarmos um prazo ainda, ou tem? Não, hoje fica difícil até te passar essa questão de prazo, como a gente comentou, né? O nosso Sebrae estamos tentando somar forças junto com esses atores envolvidos. E o que depender do Sebrae para melhorar essa comunicação, procurar entendimento, procurar auxiliar a desenvolver esses projetos que estão pendentes para poder isso ser destravado, nós vamos fazer. Mas hoje ficaria até realmente difícil passar algum prazo para você, porque depende, como eu falei para você, dessas 3 esferas de governo, e cada governo tem o seu tempo, tem o seu trâmite, cada um tem o seu processo. Tem o processo todo. Mas hoje, qual que é a principal atitude que nós estamos tomando e que nós precisamos ajudá-los? Nós precisamos, primeiramente, entender melhor, né, os desdobramentos que isso vão ser criados e as oportunidades. Esse é o primeiro passo. Porque a iniciativa privada, que vai ser principalmente o ator fundamental nesse processo, onde vão gerar empregos, oportunidades, investimentos, isso perpassa por vários aspectos, né? Hotéis, logística, cadeia de serviço, a lavanderia, que muitas vezes esse hotel tem mais demanda de hóspede, a cadeia, que é um pequeno empresário, vai precisar muitas vezes contratar, e enfim, toda essa classe empresarial também, ela precisa entender melhor o desdobramento disso, até para poder se organizar e se preparar. Aí veja também o quanto é importante o nosso papel do Sebrae, é qualificar esses empresários, elaborar um planejamento, fazer a organização. Isso, e podemos dizer até, Elber, que esse time, esse tempo que vai levar ainda para poder os 3 órgãos, né, o município, o estado, a União, se adequar para poder concretizar 100% a cidade de Gêmeos, também podemos dizer que é um tempo até bom para os próprios empresários se profissionalizar, se aperfeiçoar, já se preparar para quando vir não pegar de surpresa. Exatamente, Crispim, assim, a gente sabe. Então, para quem é cacerense, já vamos até falar aqui, ó, você que é empresário de Cáceres, não espera acontecer, já se prepara e já fica preparado, porque saia na frente. Queima a largada, falar bem português, queima a largada. Exatamente. Já se prepara, se profissionalize sua equipe, porque quando acontecer você já está pronto, você já está preparado. Exatamente, por isso que a gente falou que cada ator envolvido nisso vai ter o seu tempo, né? E como bem você reforçou, o empresário também vai precisar desse tempo para se organizar. Claro, quanto antes. E por que não agora, né? Já saiu o título, já saiu lá, já foi nomeado. Então, o principal papel agora nosso, como Sebrae, que é ajudar a organizar todos esses atores envolvidos, principalmente a classe empresarial, que é o nosso público que está nos batendo nossa porta todo dia, que nós atendemos todos os dias, nós precisamos ajudá-los. Sim. Né? Primeiramente, desmistificar e ajudá-lo a entender, poxa, quais são as oportunidades que essa portaria podem me criar. Né? Primeiro, para eu que já estou na cadeia toda de hotelaria, de bares, restaurantes, estou no turismo, ouço muitas vezes, por exemplo, você muitas vezes acha que é só cadeia de serviço. Mas, se você tem um fluxo maior de pessoas aqui comprando, você tem um consumo maior dos bares e restaurantes, ele vai comprar lá do seu fornecedor, vai solicitar mais compra, então veja que vai gerar emprego lá para aquele fornecedor dele, vai gerar oportunidades também, muitas vezes, para investidores que têm projetos ainda que ainda estão na sua ideia, que vislumbram agora como uma oportunidade de poder implementá-lo. Então, como você bem disse, cada ator envolvido ele vai ter o seu tempo. Né? Esse tempo é de suma importância, principalmente enquanto isso, os empresários se organizarem, se planejarem, se capacitarem, isso é de suma importância, porque quando essa oportunidade chega,
muitas vezes é aí que a gente não pode ter esse tempo perdido, porque pode ser uma grande oportunidade muitas vezes, como muitas vezes o mercado é aberto, muitas vezes vem grandes grupos. Sim. E que muitas vezes é importante a vinda de grandes grupos, sim, é importante vir de grandes grupos, né? Mas claro que é muito mais importante se os empresários locais aqui se organizarem, os próprios de Castro, região, eles vão estimular eles mesmos a enxergar essas oportunidades, né? Porque os grandes grupos, claro, eles vão gerar emprego, vão gerar renda e tal, mas pode ser que muitas vezes esses lucros de dividendos eles não ficam aqui. Exatamente. Então, é isso que também é o papel fundamental do Sebrae, é mostrar isso para os empresários e empreendedores locais de Castro e região, para eles também ter essa oportunidade de enxergarem, né? essa oportunidade. Albert, foi um bate-papo maravilhoso, mas o nosso tempo é curto, a televisão sabe como que é. Agradeço, já fica de antemão o convite, assim que você tiver novidades, sabe que o tempo com órgãos públicos, ele pode, como se diz, né, dormir e amanhecer de outra forma, então pode ser que ele seja mais rápido que a gente imagina, ou também pode ser mais longo que nós prevermos. Então, assim que você tiver uma novidade, tiver algo novo sobre Cidades Gêmeas, e já fica o convite também de antemão sobre o Sebrae. Crispim, tem uma pauta interessante aqui, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre outro assunto. Com certeza, Crispim, tá bom? O Sebrae sempre Essa câmera aqui, ó, é toda sua, manda um abraço para papai, mamãe, para esposa, para todo mundo, fica à vontade. Agradecendo a oportunidade, Crispim, mais uma vez, e nós no Sebrae, nós estamos junto com a Prefeitura, a Associação Comercial, outras classes envolvidas aqui de Castro e região, nós estamos organizando um seminário até para poder desmistificar esse assunto de cidades gêmeas, né? E para os próprios empresários, esses outros atores do governo do estado, do governo federal também, somarem esforços conosco, porque o quanto nós se juntarmos, isso acontece mais rápido e isso tem desdobramentos mais favoráveis. Então, nós veja aí que nós vamos, até que no final do ano nós vamos preparar um seminário falando sobre cidade gêmea, a gente tem interesse na Receita Federal, um representante do governo do estado para falar como é que vai funcionar isso, um consultor para poder falar as oportunidades, além só disso que a gente falou sobre isso, para acompanhar também, para poder cobrir todas essas oportunidades. Exatamente. Então, é um pouquinho do que a gente está fazendo, né, e a gente vai fazer muito mais por Castro e região. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu agradeço. Nós aqui do Sebrae de Castro e região estamos sempre dispostos a poder atendê-los e com certeza não vamos faltar oportunidade para a gente falar de outros assuntos que contribuem com a população. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Crispim. Um bom trabalho a todos. Realmente.